Melhor abrir o lecionário aqui, né? O irmão Alberto disse que ele não se alimenta de outra coisa senão da palavra de Deus. Por isso que ele sabe de cor toda a Bíblia, né? Diz brincando sempre assim. Mas a gente precisa sempre da palavra de Deus para nos guiar, orientar os nossos passos. E hoje, de forma muito especial, o Senhor vem falar ao nosso coração, nos mostrar tantas coisas bonitas. O Evangelho, ele é muito significativo porque nos mostra que é quando a comunidade está reunida que o Senhor aparece ali no meio deles. E aí ele realiza um processo de transformação do coração dos apóstolos. Aquilo que era medo, ele transforma em paz, serenidade. E aquilo que era tristeza, ele transforma em alegria. A comunidade se reúne ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Que dia que é esse? O domingo, certo? O dia do Senhor. 8 dias depois do domingo da ressurreição de Jesus, a comunidade está ali novamente reunida. E Jesus se coloca no meio deles. Depois, a segunda vez, que hoje parece até uma repetição, a segunda parte do texto. 8 dias depois, que dia que é este 8 dias depois? O domingo seguinte, certo? Então é a comunidade que se reúne semanalmente no dia do Senhor, desde a época da comunidade primitiva até os dias de hoje, e realiza este bonito processo de reunir-se em nome do Senhor e acolher a presença do Senhor ressuscitado. É isso que nós fazemos aqui hoje. 8 dias depois, ao anoitecer, o primeiro dia da semana, nos encontramos e Jesus ressuscitado se põe mais uma vez aqui em nosso meio, fala conosco através da sua palavra, ajuda-nos a curar toda e qualquer incredulidade, pede a cada um de nós, não sejas incrédulo, mas seja fiel, tenha fé. E ainda nos diz algo muito importante: bem-aventurados são aqueles que creram, que acreditam, sem terem visto. Diferentemente da primeira comunidade cristã, nós não vemos o Senhor de carne e osso, né? Assim como ele se apresentou, mostrou suas mãos, o seu lado. Na segunda vez pediu para Tomé, inclusive, tocar. Você está duvidando, Tomé? Toque aqui. Mas nós vemos o Senhor presente através dos sacramentos, da Eucaristia, do batismo que nos reúne como irmãos e irmãs. Inclusive a nossa oração da coleta diz isso: Senhor, aumenta em nós a fé, ajude-nos a viver o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. Ou seja, nós renovamos a semana passada, né? E alguns foram batizados a semana passada. Alguns dos novos cristãos, novos membros da nossa comunidade. O batismo que nos lavou. Recebemos o Espírito Santo e este Espírito foi confirmado no Santo Crisma. O Espírito que nos regenerou, nos tornou missionários, anunciadores, testemunhas do ressuscitado. E comungamos da Sagrada Santa Eucaristia, o sangue, o sacrifício que nos redimiu. Então olha só como que todo domingo é este santo mistério, grande mistério, que nos reúne aqui e que nós celebramos. Por isso, gente, é tão importante não deixarmos de lado a Eucaristia de domingo, né? A Eucaristia dominical. Alguns de nós ainda participam diariamente da Santa Missa. É um belo propósito esse. Mas se a gente não pode, a Eucaristia de domingo nós temos que estar presentes. O que aconteceu com Tomé no dia de hoje? Ele duvidou. Duvidou por quê? Porque ele faltou na missa, né? Não estava no domingo passado, não é isso? Por isso que ele duvidou, porque ele faltou na missa. Ele não estava lá presente, e aí ele perdeu a oportunidade de ver o Senhor ressuscitado. Quantas vezes a gente não ouve a palavra de Deus e ela fala diretamente com a gente? Quantos testemunhos a gente ouve disso? Ou participando da Sagrada Eucaristia, às vezes a gente está meio assim, né? Olha só, a gente entrou no tempo pascal. O tempo pascal são 50 dias até Pentecostes. O tempo da quaresma foram quantos dias? 40 dias, certo? Então, qual que deve ser a face do cristão? Deve ser de quaresma ou de tempo pascal?
de tempo pascal, né? Não dá para a gente viver com cara de sexta-feira santa, como diz o Papa Francisco, né? Mas tem alguns momentos que a gente está meio assim, né? E aí a gente vem participar da Santa Eucaristia, e aquilo que Jesus realizou no Evangelho de hoje, Ele realiza no nosso coração e na nossa vida também. Transforma o medo em paz, em serenidade, a tristeza em alegria. Não acontece isso, gente? Acontece. Às vezes a gente tem que enfrentar uma dificuldade muito grande, um sofrimento muito grande, e é impressionante a serenidade que o Espírito Santo de Deus tantas vezes nos dá para passarmos por esses momentos. E se a gente não sente aquela serenidade ali naquele momento, a nossa comunidade reunida nos suporta, nos dá forças. Saber que tem tanta gente que reza por nós, isso é tão bonito, é a comunidade reunida. Quando nos reunimos, o Senhor está presente entre nós, e o ressuscitado vem nos dar a paz e a alegria. Hoje nós ouvimos aqui um Pentecostes já, o Pentecostes da comunidade dos apóstolos. Daqui 50 dias nós ouviremos aquele mais famoso, né? Dos Atos dos Apóstolos, Pentecostes em que os apóstolos começam a falar, os discípulos em outras línguas, vem línguas de fogo. Mas hoje aqui Jesus ressuscitado vem e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Olha quantos dons o ressuscitado nos dá: a alegria, o Espírito Santo de Deus, o perdão. São estes os dons do Senhor. Celebrar o domingo é celebrar estes dons na nossa vida. E aí nós pedimos ao Senhor: Senhor, me ajude, renova em mim a serenidade de coração, a paz de espírito, a paz que vem de Ti. Renova em mim a alegria. Ajude-me a passar por esta quaresma da minha vida e a viver o tempo pascal, o tempo da ressurreição, que vem de Ti. E aí nós sentimos, reunidos no nome dEle, repito, renovar em nós esta esperança. Hoje também é o domingo da misericórdia, e na segunda leitura, e aí termino, tá bom? Na segunda leitura, diz que Jesus veio pela água e pelo sangue. Aquela imagem de Jesus misericordioso, o que ela tem? Tem dois raios, não tem? Um raio vermelho e um raio azul, que nos recorda justamente o sangue e a água que saíram do peito aberto, do coração aberto de Jesus na cruz. Ali, neste momento, nasceu a igreja, nasceu o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. E pelo sacrifício de Jesus, o perdão dos pecados. Estes são os dons que o ressuscitado continua a oferecer a cada um de nós através da sua igreja. Se nós vivemos, portanto, gente, verdadeiramente o nosso batismo, que renovamos as promessas a semana passada do nosso batismo, se nós vivemos a Eucaristia, transformamos a nossa vida em Eucaristia e confiamos no perdão e na misericórdia de Deus, não tem como não recebermos e não sentirmos a paz que vem do Senhor, a serenidade e a alegria dEle. Lá no fundo a gente sabe, a gente sente que está lá, a paz, a serenidade e a alegria que vem do ressuscitado. Então vamos no dia de hoje renovar esta certeza, a certeza de que o Senhor está no meio de nós e a certeza de que Ele diz: a paz esteja convosco. E nós respondemos: o amor de Cristo nos uniu. Que o Senhor nos ajude a vivermos sempre nesta unidade de coração, de alma, de espírito, porque Ele está no meio de nós.